Olá, pessoal. Aula 9, ângulos para o oitavo ano do ensino fundamental. Esse conteúdo está na BNCC nos códigos EF06MA26, EF07MA13. Ângulo. A unidade de medida do ângulo é o grau e ou o radiano. Aqui no ensino fundamental, nós vamos ver apenas esse carinha aqui, ó, o grau. Então, no oitavo e nono ano, vocês vão trabalhar apenas com grau. Lá no ensino médio, vocês vão passar a trabalhar também com esse ângulo aqui, ó, com essa unidade aqui, que é o radiano. Os submúltiplos do grau são minuto e segundo, de modo que 1 grau é igual a 60 minutos. Então, aqui a gente tem que estar bem atento no seguinte ponto, ó. Vamos colocar dois exemplos aqui. Eu vou somar 20 graus e 30 minutos com 50 graus e 45 minutos. Somando, eu tenho 75 minutos e 70 graus, correto? Só que eu tenho que observar isso aqui, ó. 1 grau equivale a 60 minutos. E 75 minutos é 60 minutos mais 15 minutos. Então, eu vou transformar esse 60 minutos daqui em 1 grau. Então, vai ficar 71 graus e 15 minutos. Os ângulos podem ser nulos, com medida de 0 grau, agudo, com medida maior que 0 e menor que 90, por exemplo, assim, isso é um ângulo agudo. Obtuso, com medida maior que 90 e menor que 180, por exemplo, assim. Um ângulo reto é aquele ângulo que tem um quadradinho com um pontinho no centro. Um ângulo de 90 graus. Um ângulo raso é uma meia volta, ó. Isso é um ângulo raso. Continuando. Côncavo, ele é maior que 180 e menor que 360. Então, é como se fosse esse ângulo aqui, ó. Um ângulo completo é um ângulo de 360 graus. É como se fosse esse ângulo aqui, ó. Uma volta inteira. Dois ângulos são complementares quando a soma é 90 graus. Então, por exemplo, qual é o complementar de 30 graus? O complementar é 60. Por quê? 60 mais 30, 90. Da mesma forma, dois ângulos são suplementares quando a soma é 180. Então, qual é o suplementar de 100 graus? 80. Por quê? 100 mais 80, 180. Bissetriz é a reta que divide o ângulo ao meio. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ângulo. Se eu disser que esse carinha aqui é bissetriz, ela vai dividir esse ângulo em dois ângulos iguais. Se o ângulo media 30, um lado é 15 e o outro é 15. Agora nós vamos falar sobre ângulos nos triângulos. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó. Ficou bem ruim o triângulo, né? Ó, tentar melhorar. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó. Isso é um triângulo. Então, eu tenho o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, isso, mais isso, é igual a 180 graus. A soma dos ângulos externos, ó, que é isso aqui e isso aqui, é sempre 360 graus. A soma do ângulo interno com o ângulo externo é 180. Se você observar, ó, eles formam uma meia-lua. Todos os casos aqui, ó, formam uma meia-lua. Então, a soma desse cara com esse, 180. Desse cara com esse, 180 também.
O ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, eu tenho aqui um triângulo. Ó. Isso é um triângulo. Esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de x, é igual esse mais esse. O ângulo adjacente a x é esse carinha y aqui, ó. E os ângulos não adjacentes são esses dois que estão aqui do outro lado. Então, x é igual esse mais o de baixo. Em um triângulo isósceles, ou seja, com dois lados iguais, os ângulos da base são iguais. Então, eu tenho aqui, ó, triângulo isósceles, esse é igual a esse. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Para que serve isso? Se vier um problema e eu disser que esse cara aqui mede 40 graus. Quanto que mede esses outros dois ângulos aqui? É só fazer 180 menos 40, o resultado dividido por 2. 70, 70. Beleza? Já no triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais. Então, todos os ângulos também são iguais. Agora nós vamos falar sobre ângulos nos quadriláteros. Da mesma forma que num triângulo, num quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. A soma dos ângulos externos é igual à do triângulo. Também é 360. Um quadrado é um retângulo que possui um quadrado ou um retângulo possui os quatro ângulos iguais a 90 graus. Então, eu tenho aqui, ó, meu Deus, ó, um retângulo 90, 90, 90 e 90, certo? Assim como um quadrado. Num paralelogramo ou num losango, os ângulos opostos são iguais. Então, eu tenho um paralelogramo aqui, ó, ou um losango, certo? Se eu disser que isso aqui é um paralelogramo, esse ângulo é oposto a esse. Então, eles são iguais. Esse ângulo aqui de baixo é oposto ao lado de cima. Então, eles também são iguais. Tá? Um trapézio isósceles possui os ângulos das bases iguais. Então, eu tenho um trapézio aqui, ó, isósceles, certo? Se ele é isósceles, esse lado é igual ao de cá. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é igual ao ângulo do outro lado. E esse ângulo da base aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Deste modo, esses dois ângulos aqui, ó, o de baixo e o de cima, são suplementares. O de baixo e o de cima são suplementares. Mas isso só vale se o trapézio for isósceles. Certo? E um trapézio retângulo possui um ângulo reto em cada base. Então, o trapézio retângulo é assim, ó. Ângulo reto, ângulo reto. Certo? E esses dois ângulos aqui são suplementares também, tá? Só que não são retos. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, só acionar o comentário. Um abraço, até mais.